A Panair do Brasil foi uma das principais empresas responsáveis pelo crescimento e expansão da aviação civil aqui no país. A empresa foi pioneira no setor de construir novos aeroportos para interligar todo o Brasil, principalmente nas regiões com poucas estradas na época, como o norte do país. A Panair também tinha o maior e mais completo setor de mecânica de aviões do Hemisfério Sul e com reconhecimento internacional pela qualidade do serviço. Mas do dia para a noite, a empresa perdeu todas as suas rotas e forçadamente foi levada à falência em uma época bem complicada do país. E essa história reserva controvérsias e polêmicas que vamos abordar agora neste vídeo. A Panair foi uma companhia aérea brasileira que nasceu no Rio de Janeiro oficialmente em 1929, mas sua história começa em 1927, quando foi registrada por seu fundador Ralph O'Neill, um mexicano ex-piloto da Primeira Guerra Mundial. Com o começo da crise de 1929, Ralph teve que vender grande parte da empresa para a americana Panam. Nesta época, a empresa ainda se chamava NIRBA, e com a integração à Panam, passou a se chamar Panair do Brasil. Mas somente a partir de 1942, as ações da empresa começaram a ser compradas e transferidas para investidores brasileiros, tornando-se majoritariamente nacional em 1948 e tendo como donos Celso da Rocha Miranda, um grande empresário do ramo de seguros, e Mário Wallace Simonsen, na época um dos maiores empresários brasileiros, dono de quase 30 empresas em vários ramos, incluindo a rede de televisão Excelsior. Na época, a Panair já tinha recebido bastante investimento e dominava o setor de aviação no Brasil. A Varig, que também já existia na época, que aliás nasceu no mesmo ano que a Panair, ainda era bem pequena e tinha poucas rotas e aviões. E por ter crescido como uma subsidiária da Panam, a Panair ficou famosa por seus serviços de excelência a bordo, tudo feito com muito glamour e requinte, até porque quem tinha condições de voar naquela época eram realmente pessoas ricas. Fazer uma viagem de avião para a Europa naqueles tempos era realmente coisa de outro mundo. Inclusive, a Panair foi a primeira empresa brasileira a fazer voos para a Europa. A empresa vivia sua época de ouro no final dos anos 40 e foi assim até o final da década de 60. A empresa continuou crescendo e adquirindo novos e tecnológicos aviões. Outras empresas também cresceram juntas, como o Cruzeiro do Sul, VASP e a Varig, que acabou se tornando a grande rival da Panair. E foi aí que as coisas começaram a complicar. A década de 60 foi provavelmente uma das épocas mais conturbadas da história do Brasil, um período de muitas tensões políticas que acabou culminando em um regime militar em 1964. Mas o que isso tem a ver com a Panair? Bem, digamos que tudo. Lembra-se dos dois empresários que se tornaram donos da Panair? Rocha Miranda e Mário Simonsen. Os dois eram muito influentes na política e ambos não apoiavam as ideias e segmentos do regime militar. Até porque a dupla de empresários eram muito ligados aos dois últimos presidentes antes do golpe militar. No caso, Juscelino Kubitschek e João Goulart, que eram mal vistos pelo regime militar que tinha se instaurado. Bem, abrindo um parêntese aqui, neste vídeo não vamos entrar no mérito sobre o regime militar da época e por que ele existiu. Isso inclui muitas coisas como a grande onda comunista que também queria tomar o poder no Brasil na época e por aí vai. Mas fato é que, quando Castelo Branco assumiu como presidente em 1964, tratou de tentar anular seus não apoiadores. Foi aí que, em 1965, a Panair teve a licença de operar retirada pelo regime militar sem aviso prévio. Isso mesmo, do dia para a noite, todas as rotas aéreas que a Panair era responsável e operava há décadas foram retiradas, incluindo as internacionais. Na época, a Panair era a mais importante companhia aérea do país e realizava rotas para a Europa, África e Oriente Médio, além de operar em vários países da América do Sul
Sul e em todo o Brasil, executando um serviço único de integração em 43 localidades da Amazônia. Mas toda essa importância não valeu de nada. E no dia 10 de fevereiro de 1965, sem que antes fosse instaurado um processo administrativo regular, todas as suas concessões de linhas aéreas foram suspensas por meio de um curto despacho assinado pelo presidente da República, o Marechal Castelo Branco, e pelo ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Eduardo Gomes. A notícia foi transmitida pela rádio e pegou todo mundo de surpresa. Nem mesmo o alto escalão da empresa fazia ideia daquilo. Não havia a menor expectativa de que algo como isso pudesse acontecer tão repentinamente. Há relatos de funcionários que estavam prontos para voar e tiveram que desligar os aviões e dar lugar aos da Varig, que já estava pronta para assumir os voos. Nós tínhamos um DC-8 no dia 10 de fevereiro, 9 de fevereiro, um DC-8 pronto para ir para o voo de Londres, Paris, da Europa, né? Pô, tinha um 07 da Varig do lado. E saiu no horário. Ao retirar as linhas, os militares alegaram apenas que a situação financeira da companhia era irrecuperável, o que possivelmente poderia produzir reflexos futuros na segurança de voos. Os fatos, no entanto, sinalizavam o contrário. O aviso ministerial número 28, emitido um ano antes pela então Diretoria de Aeronáutica Civil, a DAC, órgão regulador da aviação, atestava que a Panair tinha uma boa organização, corpo técnico e serviços de manutenção adequados. Além disso, um relatório da firma Ecotec, publicado dias antes da intervenção, apontara que, dentre todas as aéreas brasileiras, a Panair era a empresa que tinha as melhores chances de se recuperar da crise que assolava todo o setor na época, provocada principalmente pela forte desvalorização do câmbio e a alta inflação devido ao período conturbado. As outras empresas de aviação da época, como o Cruzeiro do Sul, VASP e Varig, estavam com problemas financeiros até maiores do que o da Panair, mas por algum tipo de acordo elas não foram reprimidas. Ou seja, as decisões de tirar as licenças de rotas da Panair foram totalmente políticas e estratégicas. Disso não há dúvidas, mas há alguns outros detalhes importantes na história. Os autores do estudo destacavam que não apenas a companhia era líder absoluta no segmento de voos internacionais, fonte de receitas em dólar, como também possuía uma estrutura de manutenção, segurança e proteção ao voo inigualável. A Panair era dona da incrível empresa Selma, a maior e mais avançada oficina de reparos de motores de aviões de todo o hemisfério sul, localizada em Petrópolis, que prestava serviços a congêneres nacionais, internacionais e da própria FAB, e controlava a mais extensa rede de estações meteorológicas e de telecomunicações aeronáuticas do continente, que atendia toda a aeronave civil ou militar de qualquer nacionalidade que cruzasse o Atlântico Sul. Com tudo isso, no dia da cassação das linhas, a Selma e o Departamento de Comunicações foram ocupados por tropas armadas e forçados a permanecer no ar, porque se os serviços fossem interrompidos, toda a aviação comercial pararia na América do Sul. E com os voos paralisados, a Panair pediu concordata da 6ª Vara Civil do Rio de Janeiro para tentar preservar intacto seu patrimônio, enquanto lutava para reaver as linhas subitamente cassadas. Porém, apenas 5 dias depois da investida militar, o juiz da 6ª Vara indeferiu o pedido, convertendo-o em falência, sendo basicamente um ato autoritário vindo lá de cima. Os donos da empresa alegavam que aquilo era impossível, pois nenhum credor protestou títulos da companhia, todos os funcionários recebiam em dia e o patrimônio superava as dívidas, e de todas as empresas aéreas da época, a Panair era a que tinha a menor dívida com o governo. Mas o juiz recebeu a visita pessoal do brigadeiro Eduardo Gomes, que enfatizou que sem as linhas a empresa iria falir de qualquer maneira, então já era para declarar o ato de falência. Após toda essa operação que tirou de circulação a Panair, as rotas internacionais foram transferidas para a Varig e as rotas nacionais para Cruzeiro do Sul. E você se lembra que citamos que a Panair fazia um serviço único de integração em 43 localidades na Amazônia? Pois é, como esse serviço era uma bucha, a Cruzeiro do Sul não quis continuar com ele e a região norte teve grandes prejuízos, ficando sem esse atendimento aéreo. A Panair ainda teve todos os seus
bens bloqueados e os 5.000 funcionários da empresa ficaram desempregados do dia para a noite. Como a época era um período bem delicado economicamente, houve relatos e evidências de que muitos funcionários se desesperaram com a demissão sem nenhum acerto financeiro e chegou a ter casos de suicídios. Após alguns anos lutando na justiça, a Panair disse que pagaria a suposta dívida que o governo a imputou para que a companhia fosse restituída da falência. Mas houve mais uma manobra política e um decreto-lei promulgado em tempo recorde foi aprovado baseado no ato institucional número 5, que retirava das aéreas o direito de retomar as atividades após processos de falência e de pedida de concordata. A legislação foi aplicada uma única vez na história, que foi este caso da Panair. O cerco realmente tinha se fechado para a Panair. E aquela empresa, referência em manutenção, a Selma, foi estatizada e ficou a poder da aeronáutica brasileira. Os terrenos e propriedades da Panair, em sua maioria, foram também leiloados. Somente em 1984, já no fim do período militar, que a Panair teve sua primeira vitória judicial. O Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa à companhia, confirmando que o Estado tentava cobrar obrigação já extinta. E em 1995, a companhia e seus herdeiros conseguiram recuperar o CNPJ da empresa e o direito de usar novamente o nome Panair. Mas esse ato foi usado somente para manter as memórias e as histórias da Panair viva, com museus expondo o que restou de aviões e equipamentos, e em 2021 a empresa teve a finalização de seus processos, tendo o Estado brasileiro reconhecido a responsabilidade de uma perseguição política durante o regime militar. Mas os valores à reparação por danos materiais ainda não foi instituída. Com tudo isso, fica claro mais uma vez como o Brasil é um país fraco institucionalmente. Neste canal já contamos a história de mais duas outras empresas que foram à falência ou que foram beneficiadas pelo governo da época. E em todos os casos existentes de falência no Brasil, tem sempre o dedo do Estado. Ou a empresa está com o governo ou ela é destruída. A Panair também não é a empresa mais injustiçada da história. Antes do regime militar, a empresa fez grandes alianças e ajudou muito os governos da época, com regalias e favores. No caso, os governos de Juscelino Kubitschek, João Goulart, Jânio Quadros, tanto que a própria Panair tinha o monopólio das rotas internacionais, que foram ganhas com o favorecimento desses governos. Os seus dois donos, Rocha Miranda e Mário Simonsen, eram empresários influentes que gozavam de prestígios com os governos, e este sempre foi o grande mal do Brasil. As leis não são para todos, e assim empresas são destruídas por vingança ou são beneficiadas por serem parceiras ilegais dos governos. E você, o que achou de toda essa história? Comente aí embaixo e me diga se há um vilão único em toda a trajetória da aviação civil brasileira. Este é um complexo tema que tem em seu histórico a falência de várias grandes empresas e que em praticamente todas temos um envolvimento do Estado cercado de corrupção e manejos políticos ilegais. Bem, vou deixar aqui na tela 2 vídeos que contam mais episódios bizarros de empresas de aviação do Brasil. Inclusive, se cruzam com a história da Panair, ok? Clique em uma das opções e nos vemos lá. Obrigado!